Fala aí, gente, tudo bem? Boa noite. Queria trazer uma pequena reflexão aqui acerca de comunicação. Eu tive uma aula muito interessante hoje, algumas coisas eu já sabia, já tinha noção, e só me fez lembrar o quanto é importante a cada dia mais a gente aperfeiçoar nossa comunicação com a finalidade de sermos mais assertivos nas nossas relações. Seja profissionais, seja nas nossas amizades, seja na nossa vida conjugal. E o que eu venho como proposta aqui é trazer uma coisa bem básica, mas bem feijão com arroz. Não tenho a pretensão de esgotar o assunto, até porque eu não tenho essa expertise toda. Meu conhecimento é bem baixo, bem raso, bem basilar mesmo. Mas com certeza já vai te agregar como uma pessoa que pretende se comunicar, que tem essa necessidade. E, na verdade, todos nós temos, né? E uma maior referência de comunicação que a gente pode citar é o próprio Senhor Jesus Cristo. Deixar a meditação aqui, está em Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 16, a partir do versículo 13. A epígrafe, ou seja, aquele textinho que fica em cima, diz a confissão de Pedro. E diz assim: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias e outros profetas. E disse: E vós? Quem dizes que eu sou? Somente até aí. Antes de eu começar a desdobrar esse texto, né, e o meu viés, a esteira que eu vou seguir é sobre comunicação, como eu já falei, eu gostaria de te pedir, vá lá, curta lá, compartilha, ativa o sininho, manda esse vídeo para os seus amigos, para os seus colegas, para as pessoas que você vê que pode de alguma forma agregar. E vamos voltar aqui para o texto. Jesus é um comunicador por excelência. Ele sempre teve essa preocupação de trazer algo fundamental, e Jesus, dispensa comentários, sempre foi profundo nas suas análises, nas suas afirmações e tudo mais. E aqui Jesus está em crise, ele não sabe quem ele é de forma alguma. Muitas das coisas que Jesus fez ao longo do seu ministério vem com a proposta didática, pedagógica, lúdica, com a finalidade de trazer para a gente ensinamento. Jesus precisava daquilo? Não. Ele é o Deus onisciente, ou seja, que conhece todas as coisas, conhece nosso interior mais do que a gente. Mas sempre que ele se propôs a fazer, tinha sempre com a finalidade pedagógica, ou seja, de nos ensinar, de deixar um legado, de deixar uma métrica, de deixar um gabarito para que, a fim de que nós, servos, seus filhos que estão seguindo as suas pisadas, fizéssemos. E aí Jesus, ele ao longo do seu ministério, ele vem apregoando o evangelho, vem esclarecendo, vem trazendo verdades do reino. E chega um momento, como um comunicador por excelência, ele começa a ajustar a sua comunicação. Aliás, ele começa a analisar o fruto da sua comunicação. Ele não só se preocupou com aquilo que ele falou, mas olha o nível de excelência de Jesus. Ele não só se preocupou com aquilo que ele falou, que já era o suficiente. Tem até um pensamento que eu me preocupo com o que eu falo, não com o que você vai achar. Mas Jesus vai além. Ele não só se preocupa com o que ele fala, mas ele vai sondar para saber como foi recepcionada aquela informação. É válido dizer
e aí foi o que a professora hoje falou e achei muito interessante, que toda comunicação ela sofre algumas interferências e na sua processo de assimilação ela passa pelo viés das nossas experiências, da nossa percepção, do nosso prisma, da forma como a gente olha a vida vai ser determinante no entendimento da mensagem que foi dita. Quantas vezes você, diante de um grupo, uma pessoa falou uma coisa, um entendeu de uma forma e outra de outra? Isso aí é processo de comunicação. E o basicão da comunicação é o locutor, o interlocutor e o canal. E é importante que o canal não haja ruído, não haja, como dizer, situações ou coisas que venham atrapalhar a assimilação. Então, Jesus aqui ele deixa esse exemplo. Tudo que ele tem dito, que ele estava dizendo e apregoando acerca do reino dele, acerca da vinda dele, acerca da pessoa dele, ele agora está fazendo um balanço para perceber o quanto os seus seguidores e as pessoas estavam assimilando acerca da vinda dele, acerca do propósito dele. Então, ele lançou a semeadura, né, a comunicação, e agora ele está tendo essa preocupação de saber como as pessoas estão recebendo. E aí uma coisa que eu quero te dizer e trazer como reflexão. Como é que está a sua comunicação? Será que as pessoas à sua volta estão entendendo plenamente o que você tem dito? A gente, às vezes, por arrogância ou falta de humildade, né, que são sinônimos, a gente está se comunicando mal e, consequentemente, as pessoas à nossa volta estão entendendo errado e a gente não tem a humildade de averiguar a forma como a gente está comunicando. Então, a gente chama de burro, a gente generaliza, a gente deprecia a outra pessoa e, na verdade, quem está sendo deficiente na comunicação é você. Então, fica um ponto para a gente refletir. Uma outra coisa interessante, aí ao outro lado da ponta, é a escuta ativa. Nesse canal entre o locutor e interlocutor, tem que ter uma cooperação mútua. De que forma? O locutor, ou seja, aquele que chama o emissor, né, ele que vai emitir a comunicação, ele tem que ter essa preocupação da forma como ele está formatando essa comunicação. É o que a gente chama se fazer entender. E o interlocutor, ou seja, aquele que vai receber a comunicação, ele também tem que ter uma escuta ativa, com a finalidade de aprender e apreender a informação que está sendo dita. E aí, quando há essa cooperação mútua, a comunicação fica perfeita e assertiva. Ou seja, quando eu comunico, eu como emissor, eu procuro validar se de fato a pessoa entendeu aquela comunicação que eu emiti e por conseguinte também o receptor ele tem que ter uma escuta ativa. De que forma? E aí foi o que a professora trouxe hoje de manhã e é bem válido. Se você não assimilou o que foi dito, você tem que ter a humildade de falar: fulano, repete de novo aí, por favor, porque eu não entendi, ou peguei só parte. Ou então, faz até isso. Você fala assim: poxa, eu escutei assim, é isso. E aí a pessoa que emitiu o comunicado, ela vai perceber, ela vai confirmar ou não. E aí logo ela vai perceber se foi ouvido ou foi entendido plenamente o que ela comunicou, ou se houve algum ruído que atrapalhou a assimilação do interlocutor.
Jesus, ele teve essa preocupação. Ele emitiu a informação, o conhecimento, a reflexão acerca do reino, acerca da palavra, acerca do propósito dele, acerca da pessoa dele, e depois ele vem fazendo uma mensuração para saber a que ponto está. E aí, quando ele percebe ruídos nessa comunicação, nesse canal, ele começa a ajustar. Aqui, ó, ele vem dizendo: e respondendo Jesus disse, bem-aventurado és tu, Simão Barjona, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. Ou seja, ele valida o que Pedro coloca, ou seja, ele ratifica uma informação, porque Pedro falou exatamente o que ele esperava que Pedro entendesse, e ele ainda traz um aditivo na sua informação. Ele diz assim, pois também te digo que és Pedro, e aí ele traz um conhecimento adicional naquela comunicação. Então, basicamente é isso. O vídeo passa rápido, cara, já 11 minutos já. Mas basicamente é isso, meu amigo e minha amiga. Se você está se comunicando com as pessoas e as pessoas à sua volta estão tendo dificuldade, é bem certo que você está se comunicando errado. Ou você não está explorando plenamente os recursos da comunicação. Então, tem que ter essa humildade de saber, será que eu estou me comunicando bem? Será que eu estou me fazendo entender? E por outro lado, também perceba o seu interlocutor se ele está tendo uma escuta ativa. Porque às vezes também você está falando e a pessoa está ali, de repente, distraída no celular, distraída com qualquer outra coisa. E você tem que perceber, fulano, está escutando? O que eu falei? Olha a validação. O que eu falei? Falei isso. Aliás, a pessoa falou, falou isso. Você vai confirmar o que Jesus falou. E quando Jesus percebeu o ruído na informação, ele acerta. E aí, havendo alguma necessidade de adicionar mais qualquer outra informação, você já aproveita esse ensejo e insere. E aí, trazendo para o nosso contexto, isso é fundamental. Se comunicar bem é algo necessário, é algo básico e fundamental para qualquer situação que você estiver, nas suas relações interpessoais. Isso é fundamental, você se comunicar bem, você ser assertivo na forma como você se coloca, se posiciona, com a finalidade de você evitar ruídos e, consequentemente, interpretações equivocadas. Entendeu? Então, é essa pequena reflexão que eu queria deixar para você. Que Deus te abençoe. Reflita nessa palavra, essa palavra que é muito interessante. Jesus, ele se coloca como exemplo, como usar hoje a linguagem de hoje como um gabarito, como algo a ser seguido. E ele não tinha necessidade de fazer isso, mas ele se coloca nessa situação, nessa posição, com a finalidade de trazer um ensinamento para os seus seguidores. Amém? Deus te abençoe, boa semana, um abraço.